Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta segunda-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos: economia, política, educação, saúde e muito mais. Você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Isso aí, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta segunda-feira. Estamos aqui com a nossa bancada formada de toda segunda. Nosso jornalista, Luciano Clever. Seja bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, Rochelle. Muito obrigada, Gabriel. É bom estar de volta aqui com vocês e estar na sua audiência. É isso, e hoje com o Gabriel Henrique também, aqui fazendo parte da nossa bancada. Tudo bem, Gabriel? Tudo bom, Rochelle? Tudo bom? Você de casa, sejam muito bem-vindos, porque hoje tem muito assunto aí para a gente abordar no programa. É isso. E a gente já pode começar chamando o quadro Ceará em Alta, que é em parceria com o apoio aí da Assembleia Legislativa. Hoje falaremos sobre Juazeiro do Norte. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A cidade de Juazeiro do Norte está muito ligada à fé e à devoção. Inicialmente era um distrito da cidade vizinha Crato, até que o jovem padre Cícero Romão Batista resolveu se fixar como pároco do lugarejo. Até então sem capela e, portanto, sem os serviços religiosos, Padre Cícero foi um dos responsáveis pela emancipação e independência da cidade. Por conta do chamado milagre em Juazeiro, a figura do padre assumiu características místicas e passou a ser venerado pelo povo como um santo. Juazeiro cresceu de forma desordenada devido ao processo rápido. A arquitetura antiga ainda conta com a antiga estação ferroviária, localizada na Praça dos Ourives, e a Coluna da Hora, destaque central da Praça Padre Cícero. A religiosidade popular é marcante. Milhões de romeiros se dirigem a Juazeiro para orar e pagar promessas. Todos os museus da cidade são de cunho religioso. Na Colina do Horto, ponto mais alto de Juazeiro, foi erguida uma estátua do Padre Cícero com 27 metros de altura, a quarta maior do mundo. Ainda no Horto está o Museu Vivo do Padre Cícero, com réplicas em cera de personalidades do município, como Maria de Araújo, José Marrocos, Floro Bartolomeu, Aureliano Pereira e o próprio Padre Cícero. Outra figura emblemática de Juazeiro é o seu Joaquim Rodrigues dos Santos, mais conhecido por seu Lunga, que foi um comerciante que fez parte da cultura popular local devido às diversas histórias e cordéis associados ao seu temperamento. Apoio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Isso aí, e a Prefeitura de Caucaia anunciou o programa Patrulha Maria da Penha, que consiste em uma viatura especializada no atendimento humanizado às mulheres que sofreram algum tipo de violência física ou psicológica ou que estão sob medida protetiva. A iniciativa também engloba a população LGBTQIAPN+, do município. A ferramenta, que foi desenvolvida com apoio da Secretaria de Segurança Pública, dispõe de 12 guardas municipais exclusivos, uma psicóloga, uma agente administrativa e 2 viaturas especiais para as diligências. O veículo utilizado conta com a identidade visual específica, logomarca do novo batalhão e adesivação em cor lilás, em alusão ao agosto lilás, nomeado o mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Grande iniciativa, né, Luciano? É muito interessante e, assim, principalmente porque Caucaia recentemente teve uma mulher que sofreu um crime bárbaro por lá. E dizem que a prefeitura não pode fazer nada. Está aí o Vitor Valim provando, sim, que a prefeitura pode fazer alguma coisa pela segurança. A segurança é um dever do Estado, não é isso? Na verdade, de todos nós. Sim. O Estado tem o dever de nos dar
essa proteção. Então, Caucaia está saindo mais uma vez com essa patrulha, tem o nome disso aí? Patrulha feminina, como é que é? Que Por enquanto chama Patrulha Maria da Penha. Patrulha Maria da Penha, pronto. Que é em defesa da mulher. Englobar ali o LGBTQ e tal, porque também, né, querem ampliar na minoria, né? Na minoria, né? É mais inclusivo. Caucaia ensinou também a Fortaleza ao governo do estado sobre a passagem. Então, muito antes do Sarto, que começou agora, Sim. O Sarto é o vai e vem, não? É o passe livre. E o governo é o Aí vai o governo do estado veio com o vai e vem, que no início não tinha daqui de Fortaleza para a região metropolitana, só de lá para cá. Era uma jogada ensaiada para que o presidente da Assembleia apresentasse essa proposta, tanto que outros deputados tentaram colocar na emenda, na mensagem, essa proposta. Não pode não, porque não pode, porque tem recursos, né? Então não pode legislar quando apresenta recursos, a não ser que diga qual é a fonte. Mas aí aproveitaram a emenda do presidente da Assembleia, Evandro Leitão, e vai ter para lá e para cá. Então, antes disso, já tinha o Bora de Graça, mas muito antes, e já com destaque nacional. Caucaia está a primeira no Brasil das cidades com mais habitantes que tem beneficiário do Bora de Graça. Então, Vitor Valim, se o governador não queria fazer, o prefeito de Fortaleza não queria fazer, o Vitor Valim mostrou que era sim possível fazer. Então, ele foi na frente nesse programa do Bora de Graça, que é, na verdade, a passagem gratuita para a população que tem lá uns critérios, né? E agora com o Patrulha Maria da Penha. Uma coisa que Vitor Valim perdeu para Fortaleza é porque dormiu no ponto. Eu conheci um projeto maravilhoso de ensino de xadrez para as escolas de tempo integral, mas não sei por que cargas d'água, né? Dizem que a educação até pouco tempo era governada pela deputada Pessoa, que hoje é sua oponente. Não sei se por causa desses entraves de gente que deixou lá, Caucaia deixou de fazer um excelente projeto de ensino de xadrez nas escolas integrais, de ensino integral. E Fortaleza já tem, só que a da Fortaleza é uma coisa mambembe, capenga. É um estímulo, se você escola tiver iniciativa de fazer o xadrez, eu vou lhe dar tanto. De Caucaia não, era um ensino integral para todas as escolas, primeiramente de mobilização, de conscientização, né, das pessoas, dos pais, que é importantíssimo o xadrez na educação. Mas, lamentavelmente, isso não foi para frente. Então, parabéns, Caucaia, por ter saído na frente do Bora de Graça e ser destaque no Brasil, não é apenas destaque no Ceará, foi primeiro no Ceará, mas no Brasil é a cidade com mais beneficiário é Caucaia, e agora com a Patrulha Maria da Penha. Então, por favor, faça também valer o projeto do xadrez. É isso, e lá popularmente os ônibus são conhecidos como Valim, nós vamos de Valim, viu? Ah, que é os ônibus popularmente conhecidos. Não sabia, não. Alguns moradores lá chamam os ônibus de Valim. A gente vai falar agora da AMC, né? Vamos falar agora em relação às multas, os licenciamentos e o IPVA. Que para onde vai esse dinheiro? A gente recebeu denúncias aqui de ruas esburacadas, muitas pessoas reclamam do licenciamento. Por que a gente tem que pagar um licenciamento para andar, né, no nosso próprio estado, no nosso próprio país? Para onde é que vai esse dinheiro, né? Se as ruas estão do jeito que estão, né? Só complementando aqui a informação da Rochelle também, a gente tem alguns dados de que janeiro até outubro de 2022 foram quase 100 milhões em multas arrecadadas pelo Estado. E só no projeto de Zona Azul, que é a parte onde muitos reclamaram, né, e a gente recebeu muitas denúncias, até agosto já foi arrecadado 2 milhões e 400 em multas, somente da Zona Azul, né? Vale lembrar também outros escândalos, aquele de 2003 e 2004, onde tiveram muitas multas indevidas, né, Cleber? Realmente uma resposta da AMC, né, para toda essa situação, dinheiro, né? Já que questão dos investimentos, porque as ruas, principalmente nas periferias, são desniveladas, tem muito buraco, e a população quer saber, né? Algo que a gente fica esse ponto de interrogação. Para onde vai esse dinheiro, né? Há duas coisas curiosas, né? Você falou da Zona Azul, mas mora numa zona cinzenta essa história das multas. Dois aspectos. Parece que com a derrocada da economia, os prefeitos foram muito criativos em aumentar
a sua arrecadação. Como não pode arrecadar do setor produtivo, então vai no bolso cidadão via multas. Aqui em Fortaleza é uma coisa louca, com tentativa de multar. Uma vez eu fui multado 4 vezes, numa mesma avenida, por desatenção, porque nem todo carro tem negócio dos 50, e eu ando de carro alugado quando eu viajo, né? Então, uma hora é um carro, outra hora é outro, né? Então, você tem que estar, em vez de estar olhando para o trânsito, você tem que estar olhando ali para o velocímetro, né? Sim. Não é isso que chama, né? Para ver se não está ultrapassando, senão você vai dançar. Aí é 50, 60, 70, 40 você vai agora. naquela E aí dá pista... aquela freada, né? Ali Aquela do aeroporto, pista que é né? Após perigoso. o aeroporto. Aquela pista que faz a ligação de Caucaia com Fortaleza e Parana, por ali, né? É assim, se é do lado de cá, é 50. Se é de Caucaia, é 60. O mesmo trecho, não é nem o mesmo trecho, a mesma ponte. Se você vai, que está do lado de Fortaleza, e passar dos 50, você está multado. Se vier de lá para cá, porque ainda está na Caucaia, ok, pode 60 que está resolvido. O problema todo é assim, ou você impõe, não gente, é 50, toda Fortaleza, e o motorista sabe que é aquilo dali. Mas quando você fica, é 50, é 60, é 40, parece uma pegadinha no cidadão. Sim. Exatamente para arrecadar. É isso. Então, a função da multa, que seria educacional, né? Que é também uma punição, porque você fez errado e pode atropelar alguém, porque as autoridades de trânsito imaginaram que ali tinha que ser aquela velocidade, está servindo de uma questão arrecadatória. Esse é um ponto. O segundo ponto da zona cinzenta é que toda a arrecadação que os governos têm é contabilizado, você sabe quanto vai entrar e para onde vai. Com as multas, primeiro, você não tem quanto é que vai receber. Depende, Deus quer que muita gente multa, né? Acho que esse é o desejo dos gestores. Então, quanto mais ser multado, mais grana entra. Se todo mundo andar 20 quilômetros em Fortaleza, eles vão inventar uma multa para, olha, velocidade mínima, né? Aí você vai endoidar mesmo, né? Mas se todo mundo andar 20 quilômetros, não haverá multas no trânsito. E aí, deve ter um baque, né? O problema é que quando tem arrecadação, como é tido de arrecadação, aquilo é contabilizado, foi arrecadado, vai para um local e sabe-se para onde vai ser aplicado. O problema é que, você falou licenciamento, é normal, é comum ter o licenciamento. E até assim, nós pedestres, a rua é nossa, e eu até digo muito para os caras, olha, papais, a rua é minha. Você, para andar na rua, precisa pedir uma licença ao Detran. Então, isso mostra que a rua é do pedestre, do ciclista, que ainda não precisa de licenciamento. Já vão arranjar uma história dessa. Sobral, por exemplo, hoje é a capital da multa. É 40, é 30, é 60, é 50, é grana. Aprenderam isso, a multar, a extorquir do bolso do cidadão, sem ter condições. A gente não tem uma condição, não é muito transparente de para onde vai esse dinheiro. É isso. Antigamente é assim, onde está o dinheiro? A pergunta agora é, para onde está indo o dinheiro? Sendo investido em quê? E algo que as pessoas perguntam também é que quando chegar a multa, muitas vezes a pessoa pode não estar errada, pode ter sido algo equívoco e não ter a quem recorrer, né? Você só tem que pagar e pronto. Pagou a multa, não tem como ganhar da MC? Amigos. No Detran você ganhar alguma coisa lá? Tem 2 casos de amigos. Um amigo estava no Maranhão e foi multado aqui em Fortaleza. Então, aí ele vai entrar, tá aqui, eu paguei pedágio, não sei onde aí, botei no posto de gasolina que ele tirou foto, né, no local. E teve uma outra pessoa que era com a moto. Conseguiu provar e ganhar, então? Eu não sei ainda. Que é difícil, eu não sei. Você não, os caras chegar, acham você tem que pagar e pronto. Não tem para quem recorrer, entendeu? Justamente falando desse, podemos dizer assim, essa roleta que eles brincam com o motorista, né? Também tem aquela que divide muita opinião, que é os 30 quilômetros no centro, né, na área do centro. Para uns é bom, para outros é ruim, mas eu acho que também... Para quem é bom 30 quilômetros, né? Diz que os pedestres, né, o pessoal, porque realmente a gente sabe que o centro pela manhã é muito lotado, né? Mas também falta uma informação, né? Porque, por exemplo, uma vez eu peguei um Uber à noite que passou por lá e ele estava respeitando a medida de 30 km por hora, só que no período da noite a gente sabe que pode ir a mais, até por conta que o centro fica deserto mesmo à noite, né? E por causa dessa coisa que a Rochelle chamou a atenção, de que o cidadão é visto como uma coisa de terceira categoria, Sim. A máquina é assim, eu estou certo, eu fotografei você e acabou-se. Você não é ouvido. Aí, por causa disso, o motorista, com medo,
acaba se Arriscando a vida, ficando né? vulnerável, passar no centro à noite, deserto, né? Tem sempre alguém por ali para te dar uma boa noite, né? Quando não é uma boa noite Cinderela. E aconteceu aquele caso que morreu uma criança dentro do Uber e que a mãe vá e o cara, após se eu for, vai ser multado. Eu iria, tá? E depois eu teria um problema, que é uma vida, né? E tem que pagar a multa. Vai ter que pagar a multa e não tem pra como onde recorrer, né? É um negócio incrível complicado. isso. A gente também tem pauta hoje, a gente vai falar aqui do edifício São Pedro novamente, que a gente recebeu denúncias do pessoal que mora ao redor do edifício São Pedro, do edifício estar sendo negligenciado pelas autoridades, né? O edifício está cheio de ratos. Eu passei lá, ao lado, né? Vi ratos humanos, né? Que eu estou dizendo. Cheio de ratos, parecem ratos. Entra-se no buraco, sai para o outro. O que é que estão fazendo ali? Estão aguardando o quê? Que aquele edifício caia por cima de alguém que esteja por ali? Que mais uma vida seja sacrificada para chamar a atenção da negligência das autoridades? É isso que estão aguardando? Vale lembrar que o edifício, como qualquer outro patrimônio histórico aqui de Fortaleza, realmente deve ser tombado, mas tem que ser preservado. A estrutura já está realmente abalada, como a gente vem noticiando aqui. Sempre acontece algum incidente no edifício São Pedro. Dá para ser tombado literalmente, né? Então, justamente, se vai ser risco, tombado, né, tem gente? que É um ter risco. pelo menos um investimento na área, né, para que se mantenha sólido, pelo menos, a estrutura lá e que se faça um trabalho para que retire, né, essas pessoas, moradores indevidos dessa proibir mesmo, região. né? Questão mesmo de precaver ali, Tem que a questão da bloquear, segurança não da tem que ter vida. acesso àquilo dali. Não colocam quando eles querem bloquear uma área para ninguém ficar restrito, para ninguém passar, ninguém entrar. Acabam Tem que fazer invadindo, né? isso. Tem que ter uma Se segurança, não tiver uma cuidado, vai vigilância. acabar virando uma Exato. cracolândia ali, viu? Se já está bem próximo. Se já não tiver, né? Está bem próximo. É isso. A gente vai falar também agora. Vamos para o intervalo? A gente vai precisar agora fazer um rápido intervalo já já. Estamos de volta. De volta com o Da Hora desta segunda-feira. A gente hoje trouxe algumas denúncias aqui em pauta para o programa. A gente vai falar agora sobre o famoso aquário, onde foi parar o dinheiro investido no aquário e como recuperar esse dinheiro e se é que vai ser recuperado esse dinheiro que foi investido, né, ô Luciano Kleber? Cara, não teve um cara mais gastador do que Cid Gomes. É um verdadeiro megalomaníaco. Não tenho nada contra esses megalomaníacos que constroem as coisas grandiosas. O problema dos megalomaníacos que improdutivos, esse sim, porque eles trazem mega prejuízos para o povo. Cid Gomes gastou os tubos. Até o governo Camilo, quem mais tinha gastado com a segurança foi Cid Gomes. Lembram do programa Ronda do Quarteirão? Encheu-se de Hilux no estado do Ceará. Mudou a Uma farda, farda né? bonita. Uns cabas bonitos, né? Uns novinhos bonitos lá. Mas deu o quê? Foi esse discurso do guarda do quarteirão que elegeu o Cid Gomes. Qual foi o resultado? Que é o que eu chamo de a tradução perfeita da incompetência. É você gastar muito e não ter resultado. A efetividade é ao contrário. É você gastar menos e ter mais resultados. A violência no Ceará vinha crescendo, sempre crescendo, desde Tarso Gereissati, foi quando eu acompanhei isso daí. Vem crescendo, cresceu com Lúcio Alcântara e tal. Quando chega Cid Gomes, com o seu projeto Ronda do Quarteirão, e eu não estou dizendo que foi por causa do projeto. A partir do Ronda do Quarteirão, instala-se, a partir de Cid Gomes, e eu não estou dizendo que foi por causa do Cid Gomes. Alguém queira dizer. Imagens do aquário, Luciano Kleber. Nós Foi... tivemos 260 milhões total para investir, mas foram gastos só 135 milhões. Esses 135 milhões é o que já foi investido e que a gente quer saber, né? Como é que recupera esse dinheiro? Posso continuar, então? Continua. Aqui eu fui interrompido aqui com Porque eu quis com o mostrar as aquário, imagens. né? Aquela é minha peixe, vou deixar isso para lá, né? Então, gastou-se muito, pela primeira vez na história do Ceará, a curva, observando os gráficos, a curva de homicídio no Ceará pela primeira vez ultrapassa a da média nacional. O que foi? O cara que mais gastou mais que Lúcio Alcântara, gastou mais que Tarso Gereissati, fez um programa maravilhoso que conceitualmente era interessante.
que era a polícia comunitária. Você ficar conhecido dos policiais e tal. Não deu certo. Acabou-se o Ronda do Quarteirão. Gastamos muito dinheiro e a violência só fez aumentar. A partir de CID também, as facções começaram a migrar e encontrar terreno fértil para prosperar no Ceará. Começou aí. Depois CID teve uma outra megalomania. Vamos criar o aquário. Maravilha, eu amaria se esse aquário já estivesse pronto. E seria maravilhoso se o CID, como governador, induzisse a iniciativa privada a construir esse aquário, para que o Ceará tivesse realmente um diferencial turístico. Porque praias, o Nordeste todo tem, Maceió tem praias lindas, né? João Pessoa, Bahia está cheio de praias maravilhosas, Rio Grande do Norte. E tem um aquário no Rio Grande do Norte, muito bom. Agora, se você traz o maior aquário que estava sendo vendido assim, olha a megalomania, o maior aquário da América Latina, maior do que o aquário maravilhoso que existe no Rio de Janeiro. Seria uma coisa maravilhosa, não há como negar. Você sonhar e pensar grande. Só que você tem que ter os pés no chão quando o dinheiro não é seu. Quando é seu, você tem que ter cuidado. Imagina quando é dinheiro do povo. Gastou os tubos com esse aquário. Houve até o movimento, quem dera ser um peixe. Porque as pessoas assim, olha, eu queria ser um peixe para ser bem tratado financeiramente pelo governo do Estado. Esse aquário era para estar em funcionamento desde 2014. Olha que coisa maravilhosa que você está vendo. Como seria lindo esse aquário, como seria realmente uma atração turística maravilhosa. Mas deu com os burros na água, né? O turismo, com certeza, né, também ia ficar mais enriquecido, é uma atração, né? Tanto para os locais, para nós, quanto para quem visita. Então imagina, o cara está de São Paulo, está no sul, sei lá, vamos para o Nordeste, para as praias, o calor do Nordeste, né? Aí tem várias, vamos decidir como. Não, vamos para o Ceará, porque lá tem o Beach Park, tem Jericoacoara, e agora tem um aquário. Era mais um diferencial turístico para o Ceará. Uma grande frustração ir por água abaixo esse sonho que o CID quis e virou um pesadelo para o cearense. Luciano, e no meio disso fica aquela briga de braço entre governo e prefeitura, né? Agora o Sarto disse que iria assumir, né? Os aquários. E aí... Tô sabendo que a ponte já está meio caminho andado, né? Então, só que aí não nada oficial, né? Mas aí quem pode ganhar é sim o cidadão, né? Conversa e o aquário, nada. E falando em construções, a gente também tem outra denúncia em relação aos metrôs, né? Que foram gastos, inclusive, aproximadamente 138 mil usados nos tatuzões. Inclusive, a ex-presidente veio entregar esses tatuzões, não foi na época? Onde é que foi parar esses tatuzões, hein? Olha... É outra coisa louca, tá? Porque, assim, o dinheiro que vem para o metrô é recurso federal, financiamento e tal. Agora, o que é que tinha o CID de gastar o nosso dinheirinho suado do povo pobre cearense na compra dessas tuneladoras, popularmente chamadas de tatuzões? Qual era a ideia do engenheiro Cid Gomes? Fazedor de obras. Eu vou contratam as empresas já a peso de ouro, custa de ouro, dessas empresas que vão construir essas obras. Então o Cid pensou, eu vou fazer o seguinte, vou comprar os tatuzões e vai baratear, porque essas empresas costumam alugar. Agora, se a empresa cujo fim, né, o ofício, o trabalho dela, a finalidade dela, cuja finalidade é essas construções não têm o tatuzão, alugam quando precisam, o que é que o governo do Estado tem a ver com esse tatuzão? A grande investida, porque assim, se o Ceará fosse só buraco, né, a gente compraria um tatuzão. Mas mesmo que o tatuzão que não foi usado, se foi usado, foi de forma muito pouca, né, porque se pretendia, vai ser usado numa obra ali do metrô e depois é largado para sucata. Vai vender como sucata. Até hoje, onde estão os tatuzões? Onde estão os metrôs, as linhas? Estão dizendo agora que vão reaver, né? Mas enquanto for só conversa, eu fico fora dos trilhos.
Esse outro denúncio que nós recebemos também aqui foi em relação à saúde pública, que é uma situação que é precária, a gente sabe que é uma área bem delicada aqui no Ceará e que milhares de pessoas ficam na fila esperando para fazer uma cirurgia, às vezes até mesmo ginecológica, viu, Luciano Clever? E muitos, por conta disso, para não ficar na fila, vão pagar um plano de saúde, achando que com o plano de saúde vai conseguir agilizar. E muitas vezes, hoje, não está conseguindo, né? É a desgraça da desgraça da desgraça. Porque, primeiro, é como você diagnosticou. O atendimento do SUS, da saúde no Brasil, talvez o primeiro problema seja a insegurança, o segundo é a saúde. Como o brasileiro é maltratado pelo SUS, tão decantado, o SUS deixa muito a desejar. A assistência de saúde no Brasil deixa muito a desejar. Aí o que faz o pobre do coitado, do arremediado? Eu vou escapar do SUS. E é até legal, né? Porque quando você sai do SUS e vai para um plano de saúde, você diminui a fila do atendimento de quem não pode pagar o plano de saúde. Aí você vai para o plano de saúde. Meu Deus, que bom que eu posso pagar um plano de saúde na hora que eu precisar estar ali sem ter que recorrer aos serviços do governo, que é um horror que eu vejo nos hospitais. Aí um belo dia, não tão belo, né? Doença, né? Aí um dia, incerto, você adoece e precisa desses planos. E aí você vai notar... né? Também pode precisar fazer uma cirurgia. Precisar dos planos, né? O que for, né? Hospitalização, atendimento, muita consulta, eles dão, porque eles pegam os médicos novos, que não são exatamente os melhores, né, os experientes, sim, e mandam atender você. Mas aí, como você disse, precisou de uma cirurgia, de ir para um apartamento, de exames. Eles negam. Nós temos um exemplo, um amigo meu, Seguro Bradesco. Estou dizendo aqui os nomes, porque... Mas tem outros, certamente, Unimed também tem esse problema. Apivida, né? Apivida. Eu já vi do Unimed problemas menores. Mas do Bradesco, assim... Exames, não paga. Não, tem aqui uma cirurgia, não paga. Ué, para que serve esse seguro, né, esse plano de saúde, se não cobre quando você precisa? Não, eu só cubro aqui as coisas que eu acho que eu devo cobrir. Como é isso? E não só isso, cadê? Porque isso são planos privados. Para isso, existe meu amigo Tadeu me ligando, estou no ar, né? Para isso existe as agências reguladoras. O que elas fazem? Parece que são subservientes. Só funciona no Brasil, que sempre foi estatal. E quando você parte para a privatização, só funciona quando você tem uma boa regulação. Isto é, quando a regulação realmente funcione. Tanto na área de saúde, na área de telefonia, na área de energia. Mas a gente não vê esse bom funcionamento. É isso. E voltando para o tema segurança, você falou aí que saúde e segurança são as áreas, né, mais delicadas que nós temos. A gente tem para falar dos assassinatos que têm ocorrido e vamos especificar aqui esses assassinatos nas Areninhas, né, Gabriel? Isso, porque o último, né, foi agora dia 23/11, lá no Cuca, em frente à Areninha, em frente ao Cuca, no bairro José Walter, um garoto de 13 anos, né? Então realmente, isso está sendo recorrente, né, nessas... E agora até nas Areninhas, onde era para ser um polo de lazer, ainda mais para um público mais jovem, né? Terceira ocorrência Areninha, né? Exatamente. A que eu vi era assim, os bandidos, que é uma guerra de facções, né? Sim. O Ceará é um berçário de facções. O Ceará e a Bahia, eu acho que é onde nascem as facções. E tu sabe como é que funcionam essas facções, né? Hoje já tem dizendo que o Comando Vermelho já não é mais uma facção, já é uma máfia. Então o trabalho da facção, da disputa do território, do dia a dia, ele cria as facções, estimula a GDE, a massa e deixa ali como sendo uma filial. Não, esses aqui vão fazer o trabalho sujo da disputa do território, enquanto nós cuidamos do mercado internacional. Então nessa guerra de facções, na disputa de territórios, né? Aconteceu, foi o caso que eu vi, da Areninha, lá em Messejana, se não me engano, né? Em que eles estavam atrás de um adversário deles, um inimigo. Esse inimigo correu para a Areninha, achando que muita gente, aquele amontoado, os caras não teriam coragem de ir,
Os caras foram para cima, teve gente que morreu, só não morreu o inimigo deles, parece, né? Morreu um inocente lá, um jovem, e nos outros morreram também outras pessoas, jovens, adolescentes, no né? Janguru Sul, um jovem de 21 anos também. E o que o governo faz com essa segurança das areninhas, dos jovens, dessas mortes, né? A gente não fala nem só das leis, a gente especificou esses casos, mas a gente está vendo muitos casos de homicídio, de latrocínio acontecendo no Ceará. Tentativa de chacina, que agora chacina parece que virou moda aqui no demais. Ceará, A segurança está precária, a situação está precária, alguém tem que tomar alguma providência. Né? E a gente sabe que a segurança é a responsabilidade do Estado. Né? Chama então, o Ronda do Quarteirão. Aí você fez foi irônico, né? E a gente quer falar também em relação à Assembleia Legislativa, que nós recebemos denúncias que lá tem 6 mil funcionários para 46 deputados, há cerca de 46 deputados. Mais uma máquina inflada, né, ô Luciano Casqueto? Como todos os órgãos públicos, ou todos, quase todos, né? A Assembleia não vive em função apenas dos deputados. Eu não tenho assim, um domínio desse assunto, mas a Assembleia funciona 50 mil coisas. Não sei se você conhece aquele negócio ali, né? Então tem funcionamento do PROCON, tem funcionamento de bibliotecas, tem funcionamento de comunicação, né, que independe do número de deputados. Então, agora, concordo com você, é muita gente, né? Porque quantas pessoas mesmo? 6 mil. 6 mil, né? Se for demitir, é um desemprego total. Ali, né? Desemprego total aí, de cargos comissionados, terceirizados, padrinhados. E é isso. E a gente vai falar agora do prefeito de Pacatuba, Rafael Marques, e o ex-prefeito afastado, Carlomano, foram alvos de mandatos de busca e apreensão no âmbito de uma operação deflagrada pelo Ministério Público na manhã da última quinta-feira. A Operação Pacatuba investiga a apropriação de bens e desvio de verbas públicas em contratos do município, sem licitação, com o escritório de advocacia de sociedade individual. Os mandados de busca e apreensão foram autorizados pela desembargadora Lira Ramos, do Tribunal de Justiça, para serem cumpridos em Pacatuba e em Fortaleza. Novamente Pacatuba aqui, né, o Luciano Clever? Pois é, eu vi assim, prenderam quantos prefeitos, Carlomano Marques, mas prenderam, mas soltaram logo depois, né? E não é só Pacatuba não, tem algumas outras prefeituras que estão aí na mira do Ministério Público. Tem que apurar, realmente, aí sim. Tem que investigar, né? Isso, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o presidente Lula se reuniram nesta segunda-feira no Palácio da Alvorada. A conversa, segundo fontes do Planalto, gira em torno da provável escolha de Lula para o STF. O ministro da Justiça é cotado para a vaga de Rosa Weber no Supremo. Tem a preferência de Lula e deve ser o escolhido. Além de Dino, o presidente deve escolher o próximo chefe do PGR. O favorito, neste caso, é Paulo Gonetti. Nos últimos dias, Lula se reuniu com Rodrigo Pacheco e com Davi Alcolumbre e sinalizou aos dois que escolheria Dino, ministro do STF. Também foram avisados pelo petista. O que não está ruim pode piorar, Luciano Cleber? O que já está ruim Nós temos pode piorar? uma notícia muito boa Não. e uma notícia muito ruim. A notícia muito boa é que Dino sai do Ministério da Justiça. Dino é só incompetência nessa área de segurança. Não tem nenhum plano, a segurança tem piorado em todos os estados brasileiros e o governo só faz tentar terceirizar a responsabilidade. Nisso, o Dino é muito bom. Essa é a notícia boa. Vamos atrás de gente. E isso tem causado um problema muito grande para o governo, porque não resolve, não tem plano, não sabe o que fazer. Aí vem com GLO, vamos GLO, não sabe qual é o plano de Lula na segurança. O plano que tinha na transição é um plano que vai completamente em confronto com o do Dino. Um dia ele reclamando que tinha alguém falando, e a repórter disse, olha, esse alguém que o senhor está reclamando é alguém do governo, que no período de transição defendeu isso daí. Então o Dino não entende de segurança. E aí o que é que o governo faz? Não pode perder um aliado. Sabe daqueles aliados que você não pode brigar, não pode lutar, mesmo porque é da esquerda e tem que ter o apoio do PCdoB, da sua turma, né, da sua trupe esquerdista, da sua ala ideológica. Então, Dino está, como é que se faz assim, descendo para cima, né? Vai ser tirado, mas vai subir, porque vai para o STF. Então, Lula está escolhendo um nome
de peso. Muita gente E vai, acha. pela primeira vez, o STF, se o STF, o Bolsonaro escolheu um ministro terrivelmente evangélico, Lula escolherá, né, pelo visto até agora são só indícios, né, um ministro terrivelmente comunista, que é o Flávio Dino. É isso, a gente achou que, que eles não fossem ter essa coragem, né? E por isso o Rodrigo Pacheco também se revoltou, porque queria também, né, via essa vaga. Enfim, a gente vai precisar agora fazer um rápido intervalo, já estamos de volta. Segunda-feira está de volta. E a gente começa falando que a estratégia do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em relação à proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas e enfrenta resistência no Supremo Tribunal Federal, está se revelando como uma peça-chave para determinar o destino da proposta. Então, Arthur Lira está sendo como um protagonista, é isso, Luciano Kleber? O Arthur Lira é um profissional do negócio. Está sendo um protagonista Porque aí, né? foi aprovada no Senado a proposta. Essa proposta nada mais é do que valer o cumprimento da lei. Tem um artigo aí da Constituição que diz que para julgar a constitucionalidade tem que ser o colegiado, a não ser num recesso. Já tem essa previsão. O STF foi quem inventou essa decisão monocrática. Imagina, gente, reúne-se a Câmara dos Deputados, 400 e poucos, 500, né, poucos deputados, 40 e poucos senadores no Senado, tem uma articulação, discussão, várias comissões, até a comissão que vê a constitucionalidade da mensagem, depois é sancionada lá no Presidente da República, 2 poderes se mobilizam e aprovam essa lei. Aí um velhinho transviado do STF, sozinho, ou por consciência própria, ou por interesse obscuro, né? Ou por uma decisão iluminada ou interesse obscuro, diz que não, que aquela lei não vale. O STF tem o controle da constitucionalidade, mas se quer fazer isso para derrubar uma lei vinda dos 2 outros poderes, que faça na colegialidade. Porque um ali pode ter um interesse, né? Faça na colegialidade. Então, a reação estapafúrdia do Gilmar Mendes, num discurso muito revelador, disse muitas coisas, mandou recado para todo mundo. Mandou recado para a televisão, mandou recado para o governo e mandou recado para o Congresso. Tipo assim, vocês vão pagar. Isso não é republicano. Isso é discurso político e a casa é jurídica. É um absurdo. Pois bem, o que ele estava dizendo com aqueles recados é: segura esse negócio aí na Câmara ou nós vamos ver. Há pouco tempo, o Arthur Lira teve o nome envolvido numa investigação. Estava com a Polícia Federal, estava na primeira instância. De imediato, quem? O decano, Gilmar Mendes. Opa, para com isso daí, porque tem foro privilegiado, é uma questão de competência, é com nós aqui. É com nós, é conosco, né? Para não achar que eu esteja dizendo errado, estou curtindo com os caras. É assim, é com a rapaziada, deixa aqui que é comigo. Trouxe para si o processo e mandou arquivar logo depois, fazendo um favor para o Arthur Lira. Mas como águas passadas não movem moinhos, assim como o Gilmar estava reclamando porque prestou serviço ao Lula e agora foi traído, porque eles tinham um discurso que isso era revanche dos bolsonaristas, que levaram o Pacheco a essa vingança do STF. Mas eis que o líder do governo, Jacques Wagner, também vota. E ao votar, eles acham que ali é o governo também votando contra eles. E já estão dizendo, é assim? Nós temos aqui um bocado de ação aqui que tem a ver com vocês. E o Lira certamente tem outras. E o Gilmar deve estar nas entrelinhas, olha, tem outras coisas aqui que nós podemos pegar você, Lira. Aí se jacta de ter acabado com a Lava Jato. Olha, a Lava Jato que ia pegar agentes públicos. Não, a Lava Jato ia pegar criminosos, corruptos. Se eles fizeram o crime quando
agente público tem que ser punido do mesmo jeito. O Gilmar está dizendo que a lei não pode valer para agente público. E sim, soltou muito bandido de colarinho branco. E sim, parou com as investigações. Hoje está cheio de patriotas, de cidadãos de bem, que nunca foram presos em corrupção, em nada, e estão lá na Papuda ou na Colmeia. E não há um único corrupto hoje preso no Brasil. É o pacto dessas forças. E aí, o Arthur Lira, como ninguém, se apropria desse poder. Vou adiar a votação, que é para mais e mais vir gente paparicar. Vem gente do governo para dizer, olha, senão eu vou ser ferido. Vem gente do STF, vem gente do empresariado. As forças são enormes. E Lira é um profissional disso. Ele vai desfrutar... Avaliar propostas, né? Vai desfrutar disso até a última gota, que a gente não sabe exatamente como será. E aí Lula apostou, dobrou a aposta. Ao colocar Dino, será que ele tem segurança de que o Dino vai ser aprovado lá no Senado? Está muito tenso o clima em Brasília. Os bombeiros estão aí, né? Lula já chamou para um jantar, chamou o Xandão, chamou Gilmar Mendes, chamou o Pacheco. Mais cedo conversou com o Barroso, mais cedo, antes do jantar. O presidente, primeiro que foi o presidente. Foi logo o Barroso, né? Que é o presidente. E falando nisso, um dos presos, né, ontem, foi teve uma expressiva manifestação de brasileiros que retornaram às ruas deste domingo, marcando a primeira mobilização significativa desde o dia 8 de janeiro. As 3 principais demandas do ato foram claras: o impeachment de Alexandre, a independência dos 3 poderes e a busca por justiça pela morte do empresário Clériston Pereira da Cunha, ocorrida na penitenciária da Papuda, em Brasília. Aquela reação... Lula, o Xandão. Pronto, Luciano Kleber, pode falar. Muito bem. Ok, aí é o povo aí dizendo um bocado de coisas, né? Mas, na verdade, eles foram em relação ao Alexandre de Moraes. Porque, assim, houve a morte. Essa morte está nas costas do Alexandre de Moraes. Sim. Eu vi o Alexandre de Moraes, depois dessa morte, não só a morte, né? A repercussão que houve por causa dessa vida que foi perdida, por causa de, no mínimo, uma negligência do senhor Alexandre de Moraes. E ele soltou depois um bloco de 4, 7. Eu me lembrei do Hamas. O Hamas solta um bloco de reféns. Então o Hamas, da cabeça sem cabelo no Brasil, o imperador dos calvos, soltou um bloco de reféns que ele sequestrou juridicamente na Papuda e na Colmeia. Eu vejo hoje um artigo no jornal Povo, triste, do jornalista Walter Jorge, experiente jornalista, bom jornalista, mas eu acho que às vezes a paixão faz com que o corre-corre, ele foi dizer que é desonestidade intelectual, coisa e tal, colocar a culpa da morte do Clériston no Alexandre de Moraes. Vai colocar em quem? Aí ele disse que quem negou o habeas corpus foi o Mendonça. Sim. E o tempo todo o jornalista dizendo, ele estava lá porque foi condenado. Ele não foi nem julgado, senhor jornalista. Foi nem julgado. Estava lá numa prisão preventiva. Lembra do Lula, que você gosta dele? Só foi preso quando condenado em segunda instância. Aqui o cara foi preso sem direito à audiência de custódia. E quando é um criminoso, um traficante, é preso em flagrante. E se não houver em 24 horas uma audiência de custódia, ele é solto. Como nós já vimos vários soltos. E um cidadão que vive lá, nunca passou pela polícia, nunca foi preso. Tem um negócio dele, né? O empresário, ele tinha um negócio dele. Tinha um negocinho lá em Vicente Pires, lá em Brasília. Conheço lá a região. E o advogado disse, o homem tem doença, não pode. Alexandre não viu. Aí o jornalista, como alguns querem dizer, não, a culpa é do senhor Mendonça, que o HC foi para ele. Começam a criar leis, regimento interno, que tem poder de lei, que acaba tentando sobrepujar a lei maior, que é a Constituição. Ele diz o seguinte, temos 2 ministros aqui, se o Gabriel prender o Josafá,
e o advogado dele entrar com a HC, né, que é o habeas corpus, na ministra Rochelle, ela vai dizer o seguinte: não, eu não posso, porque tem uma legislação aqui interna que proíbe conceder um HC para membros do STF. Então, só o Alexandre de Moraes poderia fazer. Então, tem que voltar para o Alexandre de Moraes. E o Moraes está dizendo isso. Foi o Mendonça. O Mendonça é cúmplice, porque ele perdeu a oportunidade de mostrar essa anomalia do STF ao dizer o seguinte: eu sei que existe uma lei que eu não posso, que é a lei, regimento interno, que eu não posso dar esse HC, mas neste caso eu vou dar sim, porque se trata de um bem maior, que é a vida do cidadão. Então, ele foi cúmplice se houve um assassinato, né, de um assassinato, entre aspas, aqui, do senhor Alexandre de Moraes. Porque o Moraes, por 8 vezes, o advogado solicitou a prisão e ele nem ouviu, nem leu os pedidos já tinha 2 do meses, advogado. Né, o habeas corpus, já 2 meses? Não, 2 meses tinha de quando a PGR concordou com a soltura. Sim. Pedidos dele tem desde maio. Ele foi preso em janeiro. Desde maio. Agora, esses 2 meses a que você se refere, em setembro, a PGR fundamentou, deve ser solto. A legislação, a Constituição brasileira diz que só pode ser privado da liberdade em último caso. Antes da prisão, porque é preventiva, havia pelo menos 2 dezenas de ações, tornozeleira, ficar em casa, prestar à vontade. E ele não quis, tem que prender. O verdugo, o carrasco. Nosso programa, nosso tempo chegou ao fim. Suas considerações finais, por gentileza. Hoje, minha consideração final, já que se dá tanto oi seu alô, e tal, hoje tem um quem? alô para Ângela Merice, que assiste ao programa, diz: olha, eu assisto, manda também um alô para mim. Então, um alô para Ângela. Muito obrigado por a sua audiência. Obrigado ao Gabriel, à Rochelle. Obrigado aqui por estar aqui na audiência junto com vocês. Obrigada, Gabriel. Até segunda, com a graça de Deus. Amém. A sua audiência, lhe desejar uma ótima semana, início de semana aí começando. Amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário e você fica agora com o programa Ferreira Aragão. E logo após tem Esporte União com Gabriel Viana. Até amanhã.